Olá, seja muito bem-vinda para mais uma aula aqui no nosso canal. Hoje nós vamos fazer uma decoração de bolo feminino, uma decoração super delicada que você vai amar. Se você não me conhece ainda, eu sou a Débora Escardanzan e eu ajudo principalmente mulheres a aumentarem seus ganhos, a viverem da confeitaria, fazendo e vendendo bolos extraordinários. E eu tô aqui para ajudar vocês. Hoje nós vamos fazer uma decoração super simples, super fácil, mas cheia de detalhezinhos que vão fazer a diferença. Eu tô aqui para passar esses pequenos detalhes para que isso ajude você no seu dia a dia. Você que tem dificuldade de trabalhar com decoração, você que tem dificuldade de trabalhar com buttercream, você que tem dificuldade de fazer bolos estruturados, eu tô aqui com um bolo que eu montei, estruturei corretamente. Olha como esse bolo tá reto, olha como esse bolo tá bonito, como esse bolo tá firme, tá bem montado. É isso que faz a diferença na minha decoração, na minha cobertura em decoração. Então, o primeiro ponto que você tem que observar é se o seu bolo está bem estruturado. Não adianta você ter um bolo que não tem estrutura, querer cobrir ele, fazer a correção da falta de estrutura desse bolo com a cobertura. Vai ser muito difícil você manter um bolo reto, um bolo bonito, e você vai ter dificuldade também se o bolo não estiver bem montado, não estiver estruturado. Por isso, a estrutura dele é muito perfeita, tem que estar muito perfeita para você ter tranquilidade na hora de cobrir esse bolo. Bom, como eu já expliquei, nós vamos fazer uma decoração super simples, mas antes eu vou pedir para você dar uma curtida aqui para mim, deixa um like aqui no canal porque isso ajuda, o YouTube mostra para outras pessoas, para que elas também aprendam um pouquinho sobre confeitaria. Então vai comentando aqui embaixo do vídeo também se você gosta desse tipo de decoração, se você está aprendendo, o que você está achando desse vídeo. Nós vamos começar e eu tenho aqui o meu buttercream. O meu buttercream hoje aqui na minha cidade está muito frio. Nós temos aqui temperaturas baixíssimas, 0 grau, 3 graus, 5 graus. Agora eu acredito que deve estar em torno de 6 graus. Tá muito frio. Eu tô com a manguinha curta porque eu vou mexer com o bolo, mas eu tô passando frio. Então, assim, o que que acontece quando tá frio? O buttercream, ó, eu tenho uma certa dificuldade para trabalhar com buttercream. Então, olha o ponto que tá aqui o buttercream. O buttercream, ele não está no ponto ideal para ser utilizado como cobertura. Ele está num ponto que, como aqui está muito frio, aqui na minha cidade está muito frio, ele já está enrijecendo, ele está endurecendo por conta da baixa temperatura. Desse modo aqui, não vai ter como eu aplicar no meu bolo e deixar o meu bolo lisinho, deixar o meu bolo perfeito, e isso vai dificultar aqui na hora da cobertura e da decoração. Então, quando eu tenho esse problema, por exemplo, do frio, o que que eu vou fazer? Primeiro, antes de colocar essa cobertura no meu bolo, eu vou levar para o micro-ondas em potência baixa por poucos segundos, até que esse creme volte ao ponto de creme, igualzinho quando ele saiu da batedeira. Quando ele sai da batedeira, ele fica liso, fica aveludado, fica perfeito para já em seguida ser aplicado no bolo. No caso, como eu demorei um pouquinho aqui para aplicar, eu fiz o meu buttercream algumas horas atrás, ele já tá firme, já tá começando a firmar, mesmo fora da geladeira, porque eu tô aqui a uma temperatura muito baixa, eu tô aqui a 5 graus mais ou menos, então por isso que ele enrijeceu. Nesse caso, eu vou levar para o micro-ondas sempre em potência baixa por poucos segundos, porque se eu levar em potência alta, o meu buttercream vai derreter. Então, vou fazer isso rapidinho e já volto a mostrar para vocês. Bom, eu já fiz esse processo, levei o meu buttercream pro micro-ondas, deixei ali mais ou menos 1 minuto e meio em potência baixa, mas eu coloquei de poucos em poucos segundos, então eu coloquei 20 segundos, mexi um pouquinho, mais 20 segundos, mexi um pouquinho, e assim deu mais ou menos 1 minuto e meio. E eu tenho aqui o meu creme na textura correta que ele tem que ficar. Deixa eu mostrar para vocês qual que é a textura. Então, eu tenho aqui um creme aveludado, super lisinho, macio. Com essa textura aqui, eu vou conseguir aplicar no meu bolo sem problema nenhum na hora de cobrir e espatular. Então, essa aqui é a textura correta do buttercream para aplicar no meu bolo. Vocês lembram quando eu mostrei anteriormente o meu buttercream para vocês e eu tinha ali uma textura que não era a textura correta. Tinha uma textura que estava muito firme para ser aplicada no meu bolo. Agora que eu já tenho a textura correta, eu vou sim aplicar no meu bolo. Para isso, eu vou precisar de uma manga de confeitar.
Esse processo aqui, ele pode ser feito com a manga, com o saco de confeitar, ou também com a espátula. Então, vocês podem fazer como vocês preferirem esse processo. Então, eu já tenho aqui o meu saco de confeitar. Ele tá firminho aqui na minha mão, eu vou começar a aplicar no meu bolo. Começo de baixo para cima, aplicando uma camada não muito fina, não muito grossa, não precisa exagerar, porque se você exagerar vai sobrar muito creme. Se você colocar muito fininho, você vai ter dificuldade para espatular. Então, uma camada média, eu vou aplicar aqui no meu bolo. Vamos lá. Por isso é tão importante que a montagem tenha sido feita de forma correta, para que nessa fase você não sofra. Então, aqui, ó, vocês podem ver que meu bolo tá retinho, tá bem estruturado. Vai ser muito fácil de eu espatular esse bolo, como ele tá corretamente montado. Não tenho problema de estrutura, do bolo balançar, do bolo deslizar, de sair recheio para fora. Essa barreira de contenção é maravilhosa, ela protege aqui o recheio do meu bolo, para que ele fique no local correto. Então, aqui só tô aplicando a cobertura. Como eu tô aplicando aqui, ó, com a minha manga nesse ângulo de 90 graus com relação ao bolo, eu consigo medir quanto que eu vou colocar de cobertura. Se eu afasto minha manga, eu coloco mais cobertura. Se eu junto mais, se eu aproximo mais a manga do bolo, eu deixo uma camada mais fina. Então, é esse detalhe que eu posso observar aqui na hora de cobrir o meu bolo. Tento colocar camadas proporcionais. Opa, apertei demais aqui. Isso acontece. Vou até o topo do meu bolo. E em cima também. Preenchendo as camadinhas. Vou colocar aqui o restante. Onde ficar algum buraquinho, porque é mais fácil de fazer a cobertura total. E na próxima fase a gente vai finalizar. Agora, para alisar, a primeira coisa que eu vou fazer é no topo do meu bolo, posicionar a espátula levemente e vou girando a minha bailarina, de modo que vai espalhando aqui essa cobertura, ó. Estão vendo que a espátula não se mexe? O que mexe é a bailarina, é o bolo em si? Ó, assim eu já tenho perfeitamente retinha essa parte da cobertura. Essa parte do topo do meu bolo. E aqui, como eu disse, tá muito frio, então o bolo já vai gelando. Meu bolo também tá gelado. Então, nesse caso, quanto mais ágil eu for, melhor vai ser aqui para a cobertura do meu bolo. Claro que você não precisa ter pressa, porque a pressa é inimiga da perfeição, mas você pode ir tomando certos cuidados e olhando aqui o acabamento do seu bolo, para que ele fique o mais perfeito possível. Nesse momento da espatulagem, eu vou posicionar a espátula e vou girar a bailarina da mesma forma. E aqui a cobertura ela vai finalizando.
vocês podem ver que o excesso, ele acaba saindo na minha espátula. E esse mesmo excesso eu posso usar aqui para cobrir algumas pequenas falhas do meu bolo. Por exemplo, aqui eu tenho um buraquinho, eu vou fazer uma cobertura. Aqui eu tenho outro, eu vou fazer também uma cobertura. E assim eu vou fazer o acabamento desse bolo. Posicionando a espátula da forma correta. O meu bolo já tá bem lisinho. Apenas espatulando. Bom, pessoal, o que eu posso fazer ainda? Eu posso tirar essas quinas e deixar aqui as quinas perfeitas. Mas eu gostei tanto dessa quina, do jeito que ela ficou aqui, que eu acho que nem vale a pena mexer. Então, eu vou deixar aqui essas quinas imperfeitas. Vocês podem ver de cima, ó, o detalhe que fica aqui, fica uma pequena ondulação que é feita pela própria cobertura e dá um detalhe de acabamento aqui para esse bolo. Ó, vocês podem ver nesse ângulo que eu tenho aqui um acabamento bem bonito. E o que eu fiz? Qual que é o segredo? Eu preciso cobrir o meu bolo, que o bolo esteja reto. Vocês viram que a montagem foi primordial para o meu bolo estar reto. Aplicar o creme, aplicar o buttercream no ponto correto. Eu tenho aqui um bolo gelado, eu tô a uma temperatura baixa aqui na minha cidade, então eu tive que deixar o creme um pouco mais macio para aplicar no meu bolo. Assim que eu apliquei, eu alisei a parte de cima primeiramente e logo em seguida vim com a espátula na posição correta, ou seja, nessa posição aqui, né? A espátula retinha com o bolo nessa angulatura e vim só trazendo aqui o excesso de buttercream que vocês viram quanto que saiu ali do meu buttercream na espátula. Limpei a espátula, eu não preciso fazer mais nada porque esse bolo já tá bem acabado, já tá bem bonito. Mas eu não vou entregar esse bolo assim, né? A minha intenção aqui é deixar esse bolo decorado, deixar esse bolo bonito para entregar para o meu cliente. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou tingir esse bolo, vou fazer uma pintura nele. Eu vou usar aqui o meu aerógrafo, eu tenho um aerógrafo, então isso me facilita aqui para fazer essa pintura. Mas se você não tiver esse aparelho, você pode fazer com a própria bombinha. Então, aquela bombinha cor-de-rosa que a gente enche de álcool de cereal com um corante ou corante líquido, ou você põe um corante em pó mais álcool de cereal e você pode tingir da mesma forma como eu vou fazer aqui. Então, eu vou usar o aerógrafo, mas isso é completamente possível com a bombinha também. Então, eu vou usar aqui algumas cores leves. Eu separei aqui as cores, o azul e o rosa, né, para fazer um detalhe aqui nesse bolo. Então, deixa eu preparar aqui o meu aerógrafo. Vou começar com o azul. Tô usando aqui um azul bebê. Eu vou aplicar ainda com o meu buttercream assim, da forma que como ele tá. Vai fazer um pouquinho de barulho para vocês ouvirem aí, mas eu só vou aplicar aqui para dar uma tonalidade do azul. Saindo do azul, ele vai pro rosa. Mas é só um barulhinho pequenininho, baixinho, vocês vão conseguir entender aqui a explicação. Tô posicionando aqui o meu aerógrafo um pouco longe do meu bolo, porque eu quero um detalhe bem sutil, bem delicado. Não quero que uma marcação muito forte dessa tonalidade do azul. Então, eu tô aqui apenas fazendo um detalhe que vai dar aqui um tom de degradê para esse bolo. Enquanto isso, gente, enquanto você está assistindo aqui eu aerografando esse bolo, deixa um like, compartilha esse vídeo para as pessoas virem também aprender um pouquinho de confeitaria aqui no nosso canal, as pessoas conhecerem o nosso trabalho.
Vou ficar muito feliz se vocês contribuírem dessa forma. Comenta aqui o que você está achando desse bolo. Se você já pensou em fazer um bolo desse jeito. Se você consegue alisar o seu bolo. Conta aqui para mim qual é a sua dificuldade. Qual é o seu problema nesse momento. Vai ser um prazer eu te ajudar. Pronto, eu já colori o meu bolo da maneira como eu queria. Uma coisa muito importante que eu tenho para fazer agora é limpar aqui a borda do meu prato. Então, essa parte aqui que não tem cobertura, que não tem nenhum detalhe, eu vou tirar aqui os primeiros excessos com uma pequena espátula. E aí, com um paninho, eu vou tirar aqui o excesso do que tem aqui no prato do meu bolo. Então, tem aqui um pano úmido, que ajuda bastante. Para dar um acabamento bem bonito para esse bolo. Quando eu quero chegar mais perto aqui da estrutura do meu bolo, sem ter o risco de encostar no meu bolo, o que eu vou fazer? Eu vou envolver aqui a minha espátula com o pano. Isso vai facilitar para o momento que eu colocar aqui no meu bolo, eu não encostar a mão, não encostar o dedo aqui no meu bolo. Então, a espátula, ela consegue chegar mais pertinho do bolo, sem ter problema de encostar no bolo e danificar aqui a decoração, o acabamento da decoração. Então, tô chegando aqui bem pertinho do bolo, com o pano úmido, um paninho limpo, úmido, eu tô só tirando aqui o excesso do corante que ficou no meu prato. Isso para dar um detalhe mais bonito no acabamento desse bolo. E agora eu já tenho um bolo degradê, um bolo muito bonito aqui, que foi simplesmente coberto, espatulado, aerografado. Isso pode ser feito, né, completamente com a bombinha, da mesma forma que eu fiz com o aerógrafo. E agora eu quero ainda fazer alguns detalhes com uma espátula. Eu vou pegar o meu próprio buttercream aqui, que eu já deixei ele na textura mais apropriada. Mas eu vou misturar ele um pouquinho melhor para ele dar um efeito mais legal. Vou pegar um pouquinho de buttercream aqui e eu vou simplesmente misturar. Quando eu misturo dessa forma, eu já tô amaciando aqui o meu buttercream para eu aplicar no meu bolo. Eu quero aplicar dessa cor mesmo, vou deixar a corzinha natural do buttercream, fazer alguns detalhes aqui com a espátula no meu bolo. Eu vou usar pequenas espátulas como essa daqui e vou apenas desenhar aqui alguns detalhes na lateral do meu bolo. Esses detalhes vão ficar como se fossem folhinhas, dessa forma. Como ficou essa aqui. Ó. E assim eu vou completando na lateral. Vou fazer algumas em formatos
desse mesmo formato, mas acompanhando aqui. Ó, é importante que eu sempre pegue mais ou menos a mesma quantidade para ficar aqui nas costas da espátula. E eu vou fazer só algumas florzinhas dessa. Como acabamento aqui do meu bolo. É como se tivessem caindo pétalazinhas aqui de cima do meu bolo. Tivessem caindo para a lateral. Ó, aqui como tá muito frio, o buttercream já tá ficando mais geladinho. E ele já vai firmando antes mesmo de eu aplicar no bolo. Então, aqui, por isso, eu tenho que me atentar a esse detalhe também. Se o buttercream começar a ficar muito firme, eu tiver dificuldade de aplicar aqui no bolo, eu vou novamente levar para o micro-ondas e fazer aquele processo de deixar o buttercream mais macio. Vou trocar minha espátula agora, vou pegar uma menorzinha. Vocês podem fazer também esses detalhes com espátulas como essa aqui, ó. Só que aí tem que ter noção que o detalhe, o acabamento vai ficar um pouco mais, eu diria grosseiro, porque ele não vai ficar tão fininho, vai ficar um detalhe maior no teu bolo. Então, se você não quer um detalhe que fique desse tamanho aqui, o ideal é que você tenha espátulas pequenininhas como essa. Esse tipo de espátula, elas são encontradas em lojas de artesanato. Então, aqui eu vou fazer umas folhinhas menores. Onde eu vou só encostar aqui, ó, a pontinha da espátula para fazer o desenho. Ó, e eu tô completando aqui a minha decoração. Aqui é um detalhe bem sutil, um detalhe bem delicadinho, então eu tô apenas encostando levemente aqui a espátula para deixar como se fosse um pontinho, como se fosse uma mini florzinha. E aqui em cima eu também vou fazer esses detalhes para acompanhar a decoração.
Então, levemente eu vou apoiar a espátula, puxar ela para a borda do bolo para só fazer as folhinhas. E assim eu vou fazer várias florzinhas como essa. Como se as florzinhas tivessem caído aqui e tivessem se espalhado pelo bolo, como se a ventania tivesse passado por aqui e tivesse deixado aqui essas florzinhas espalhadas no bolo. E é a forma como eu apoio essa espátula que eu dou o formato aqui dessa pétalazinha que vai se formando aqui no meu bolo. Eu poderia também estar usando aqui um buttercream colorido, não teria problema algum, mas aqui eu gosto desse contraste do fundo colorido e os detalhes da cor do buttercream. E eu vou fazendo aqui quase uma meia lua desses detalhes que estão caindo. Olha que lindo, aqui ele vai se formando como se fosse realmente caindo aqui esses detalhes em flores. As folhinhas, né? Como se fossem folhinhas, florzinhas, se posicionando aqui na lateral do meu bolo. Vocês sabem que eu gosto bastante de utilizar nos meus bolos a finalização ou alguns detalhes com bolinhas de cereal. Gosto muito das bolinhas de cereal para finalizar aqui os bolos. Então, eu vou pegar aqui algumas bolinhas que eu já colori no pó cintilante, já passei pelo pó cintilante. Sabe aquele pozinho perolizado? Esse pozinho aqui, ó. Basicamente, esse pozinho de decoração. Porém, esse aqui é de um tom dourado, então tem ele da cor pérola. Você vai encontrar em lojas de confeitaria de várias cores. Tem o dourado, tem o pérola, tem o bronze, tem muitas cores nesse tipo de pó de decoração. Ó. Pó de decoração você vai encontrar nesse formato e você pode passar essas bolinhas de cereal. São bolinhas de cereal revestidas com chocolate nesse pozinho de decoração que ele vai dar esse efeito cintilante. Então, eu já passei anteriormente aqui essas bolinhas pelo pó cintilante e eu vou apenas completar aqui a minha decoração com algumas dessas bolinhas. Gosto muito desse acabamento que essas bolinhas dão. Parecem pérolazinhas no meu bolo, né? Deixa o bolo mais delicado, ainda mais se tratando de um bolo feminino. Então, vou completar aqui com algumas dessas bolinhas. Ao aplicar na lateral do meu bolo, eu tenho que ter um cuidadinho aqui para não colocar o dedo no bolo, né, gente? Senão, já pensou, o bolo tá tão bonito e eu vou aqui finalizar, coloco o dedo, fica aquela marca de dedo, fica estranho. Então, se você não tiver, assim, uma coordenação tão apurada, eu sugiro que você faça isso com uma pinça. Ou então, você pode jogar assim no bolo, ó. Joga que ele gruda. Se o buttercream tiver macio, ele vai grudar. É mais fácil você jogar e ele ficar no bolo do que você tentar colocar se você não tiver tanta firmeza na sua mão. Vou jogar aqui algumas para dar o detalhe. E aqui eu já tenho um bolo muito delicadinho.
Esse é o resultado final do nosso bolo. Débora, o que eu poderia ter feito diferente na decoração desse bolo? Você poderia usar outras cores, você poderia usar aqui, para esses detalhes da espátula, você poderia ter feito em outras cores também. Você poderia ter feito outros desenhos com essas espátulas, apesar que esse desenho é o desenho mais fácil que dá para fazer com esse tipo de espátula. Tendo uma espátula como essa, você consegue esse tipo de acabamento, né? Fazer essas folhinhas, essas pétalazinhas, e fica um detalhe bem bonito aí pro seu bolo. Então, o que você pode fazer além disso? Você poderia ter deixado as quinas perfeitas, né? Quando você faz aquele acabamento retinho da quina. Poderia colocar uma flor aqui para completar esse bolo, para deixar ele mais lindo ainda. Flor artificial, flor natural, flor de papel. Todos esses detalhes você poderia acrescentar aqui nesse bolo para deixar ele ainda mais bonito. Mas eu achei maravilhoso ele assim. Quero saber o que vocês acharam, então escreve aqui embaixo o que você achou. Eu espero você para a próxima aula, tô aqui ansiosa para a próxima aula. E se você gosta desse conteúdo, compartilha, comenta aqui e vem para a próxima aula. Fique atento aí nos seus e-mails. Se você está cadastrado na nossa lista de e-mail, fique atento nos seus e-mails, que eu sempre mando os avisos das aulas por e-mail, um aviso para você não perder qual vai ser o tema da aula. E se você não é cadastrado ainda, você pode se cadastrar aqui no link da bio também. Aproveita para conhecer os nossos cursos, se cadastra para você receber também informações sobre os nossos cursos completos, para você ainda ficar melhor na confeitaria e conseguir viver da confeitaria, ter renda extra com a confeitaria e ser realizada com segurança nessa profissão que é tão bonita. Eu espero você na próxima aula. Um beijo e até lá!